No mundo de hoje é até difícil conceber que você vai se comprometer com uma coisa que você nunca vai ver pronto na sua vida. Oi, aqui é Daniel e eu estou em Barcelona, na Espanha. E essa aqui, Sagrada Família. Um projeto de Gaudí que ainda não foi terminado e já tem mais de 100 anos sendo construído. 130 anos de construção é o tempo que o povo de Barcelona se dedica a essa igreja, com algumas pausas pelo meio do caminho. E Gaudí projetou isso aqui e morreu mais ou menos com 20% do projeto pronto. E daí o projeto sofreu algumas pausas por conta de guerras e tudo mais, mas depois, por volta da década de 1980, ele foi retomado com mais gás. Apesar que, por conta do financiamento ser todo privado e grande parte também do dinheiro dessa igreja ser por conta dos ingressos, então sinta-se bem em pagar para entrar aqui, porque você vai estar ajudando essa igreja a ser concluída. E por isso tudo também o processo acaba sendo um pouco mais lento. Essa igreja começa a ser construída em 1882. Só no ano seguinte o Gaudí vem para cá e começa a criar o seu projeto do que ele imaginava que deveria ser essa construção. E aí ele dá as suas pitadas do Art Nouveau espanhol, conhecido como modernismo. Em 1926 o Gaudí morre com mais ou menos, como eu falei, 20% do projeto pronto. Na década de 30, o projeto acaba parando a construção por conta da Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial, uma série de coisas acontecendo na Europa. E só na década de 50 o processo é retomado. Na década de 80 a coisa começa a agilizar por conta de tecnologia, computadores e tudo mais. E aí o plano é que essa igreja seja terminada em 2026, no mesmo ano que completa 100 anos da morte do Gaudí. Então o plano é que realmente termine nessa data para fazer uma comemoração grande e extensa de todo esse projeto. E essa construção tem 3 fachadas importantes: Nascimento, Paixão e Glória. E a ideia é contar a história de Cristo desde o nascimento até a morte dele. E essa aqui é a fachada do Nascimento, que conta isso tudo. Quando Gaudí morreu, só tinha uma parte dessa fachada pronta. Os novos arquitetos que vieram para complementar o projeto, eles acabaram fazendo o design e construindo as novas partes, mas tudo sempre inspirado na arquitetura de Gaudí. O objetivo é sempre contar a história de Cristo, tanto por dentro quanto por fora. E Gaudí, apesar de ser um artista modernista, ele era bem religioso e dedicou grande parte da sua vida a isso tudo aqui. Essa fachada desse lado mostra bem qual era a ideia do Gaudí, qual era a visão dele para construir. Esse lado é o que pega o sol nascente e mostra justamente o nascimento de Jesus. E a igreja se chama Sagrada Família não é à toa, mas por causa dessa cena aqui, que é a Sagrada Família, que é a família de Jesus. Aqui do lado tem os 3 Reis Magos, os pastores que acompanham o nascimento, e tudo isso vai acontecer aqui nessa fachada. Quando você entra aqui, que fica bem clara a inspiração do Gaudí, desde o projeto como um todo, né, na natureza. Essas colunas, essas pilastras, é como se fossem árvores e lá em cima as folhas. Repara como é recortado as beiradas, como se fossem folhas. Parecem realmente como se você estivesse entrando numa floresta. E os vitrais trazem uma luz bem diferente. Realmente é como se você estivesse dentro da floresta e o sol penetrando pelas árvores. Muito legal, muito legal. Eu tinha vindo aqui, a última vez que eu vim aqui tem 8 anos. Então estava bem diferente do que está hoje. E é uma surpresa muito boa ver quanta coisa já foi feita. Outra coisa interessante é que de manhã, na parte da manhã, o sol vem desse lado e deixa a igreja azul e verde. E de tarde, como está agora, o sol vem desse lado e deixa tudo mais amarelo e vermelho. Então são as mudanças que você vê aqui dentro, dependendo da hora do dia. Aqui você vê a reprodução da porta
de bronze que fica do outro lado dessa parede. Aqui é só uma reprodução que fica na fachada da Glória, que é uma das fachadas da igreja para o lado de fora. Aqui no meio está escrito uma oração, na verdade é o Pai Nosso, escrito em catalão. E em volta, as letras menores, é um pedaço da oração em 50 idiomas diferentes. Uma forma de mostrar a irmandade do povo catalão com outros povos. Essa fachada da Paixão, ela é um pouco controversa, nem todo mundo acha que o artista que fez de acordo com a visão do Gaudí. Há controvérsias em relação a isso, mas fato é que aqui mostra a crucificação, o julgamento de Jesus e todo esse processo da morte dele. Aqui também fica de frente para o sol poente, então que também um simbolismo, né? Na verdade essa fachada é cheia de simbolismo. Uma coisa que você começa a ver é que lá a cabeça do Jesus é como se fosse um livro aberto. Aqui embaixo tem uma plaquinha com os números, e não importa qual direção você some os números, né? Somando os 4 números, ela vai sempre dar 33, que teria sido, né, a idade de Jesus quando ele morreu. E lá em cima seria a imagem de Jesus ascendendo ao céu. Uma coisa importante também é visitar um museu. Tem um museu pequeno aqui dentro que mostra a história. Aqui, por exemplo, a linha do tempo da Sagrada Família, tudo que aconteceu, o período da construção e tudo mais. E tem também as inspirações do Gaudí e muitas outras coisas. E vale muito a pena ver isso aqui para entender o quanto esse lugar é tão interessante. E ver as inspirações de Gaudí na natureza, as coisas que ele construiu comparado com a natureza, né? Como por exemplo, olha, ele se inspirava em plantas, árvores, animais, se inspirava em conchas e até mesmo como o espiral que a folha fazia quando ela caía da árvore. Ele também se inspirava para construir suas obras. Inspirado pela natureza, pelo modernismo e principalmente pela fé, Gaudí começou uma obra que ele sabia que ele nunca ia ver terminada. Felizmente pra gente, a gente sim tem a grande possibilidade de ver essa obra terminada. Então, quem sabe a gente não se encontra aqui em 2026. Não deixa de baixar o e-book gratuito lá, goeuropa.com.br, e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.